Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 10 de janeiro, agora na Espanha, 9 horas e 9 minutos, no Brasil, 5 e 9 da manhã. Gente, eu tô no gráfico de 6 horas ancorado pela banda de VWAP mensal. Depois de estressar esse suporte poderosíssimo que foi testado na Mega. Na verdade, começou lá na Mega Agulhada de 26 de novembro. Depois foi testado em 26 de novembro, a gente bateu na mínima 90.791. Depois foi testado na Mega Agulhada de 5 de dezembro, cuja mínima bateu 90.500. Depois foi testado esse mesmo patamar em 20 de dezembro, depois em 23, depois em 30 de dezembro, cuja mínima bateu 91.530. Foi testado na agulhada de 8 de janeiro, anteontem, cuja mínima bateu 92.500 e ontem a gente bateu na mínima 91.203. Gente, esse platô aqui, ó, acabou se consolidando como o nosso mais poderoso suporte. E vocês não tenham dúvida de que, a exemplo do que aconteceu em todos os testes desse platô, a gente vai voltar para o patamar da VWAP mensal de dezembro, lá em 98 mil. Aqui no diário, agora eu vou sair dos 6 horas e vou pular para o gráfico diário, ancorado nas três linhas do canal de Keltner e na nuvem de Shimoku, vocês vejam que o centro gravitacional da nuvem segurou o preço, que se confunde com esse platô de suporte, e agora a gente deve dar vigência a essa canaleta virtual de alta aqui. A exemplo do que aconteceu em todas as agulhadas, a recuperação vai ser forte. Dias de chuva forte ou períodos longos de chuva são sucedidos por períodos de sol ou até longos períodos de sol. É mais arriscado ficar de fora do mundo cripto do que ficar embarcado. As pessoas, a menos de 10 dias da eleição do Donald Trump, que é pela primeira vez na história, a gente vai ter um presidente dos Estados Unidos ocupando a Casa Branca com um conselho consultivo de criptoativos como órgão, um órgão de gestão estratégica macroeconômica, levando no seu nome a expressão conselho consultivo de criptomoedas, o sujeito para estar desembarcado diante de um cenário desse. Porque a única coisa que faltava para os institucionais entrarem de forma mais agressiva e as emissoras de stablecoins abrirem os seus capitais sociais numa Nasdaq da vida era o tapete regulamentar. E com tudo isso chegando em 9 dias, o sujeito tem coragem de ir para as redes dizer que o ciclo já desenhou o topo em 108.353. Quando a gente, na verdade, a festa para as altcoins nem começou. A festa para a BTC só vai. A música só vai começar a tocar quando a BTC basicamente transpassar os 160 mil dólares. Aí a gente pode começar a querer falar em topo. A sangria desatada de ontem agora dá ensejo a esse início de mar esverdeado. Vou até dar o refresh aqui nos setores criptográficos. Vamos ver como é que está a AI. Começa a querer ficar... a vermelhidão começa a dar lugar a alguns quadrantes aqui esverdeados. Eu tenho reportado aqui diuturnamente que enquanto a gente... Para vocês terem uma ideia, essa grade de expansão logarítmica exponencial de valor justo, que em todos os ciclos foi transpassada, desde o primeiro ciclo até o último ciclo de 2020-21, levaria a BTC para um patamar mínimo de 160 mil dólares, podendo chegar a 240. Na minha leitura, a BTC vai ficar entre 200 e 240 mil dólares, porque essa grade sempre é transpassada para cima. Mas se a upper dessa grade for rompida de forma ascendente, ou seja, se a gente transpassar 160 mil dólares, a gente estiver acima da upper da grade de valor justo e a dominância estiver abaixo de 47%, com certeza a gente deve expor
o nosso portfólio criptográfico a pelo menos 30% em stablecoins para se proteger de um eventual platô de topo. Mas eu acredito que quando a BTC alcançar os 160 mil dólares, o que deve rolar ali por volta de maio, começo de maio, talvez abril, final de abril, é muito provável que a dominância ainda esteja acima de 47%. A festa do desembarque, quando a gente vai começar a realizar os nossos lucros, só vai começar quando a dominância quebrar 47%, 46% de cima para baixo. Só que como a BTC, ela ainda vai ter que... O que acontece? Quando a BTC engata uma quinta, e isso ainda vai acontecer, ela basicamente sobe sozinha. As altcoins ficam se valorizando em dólar, mas a cotação das altcoins em BTC, tipo o par ETH BTC, fica meio travado. E a dominância também vai ficar travada. Então, a BTC, quando ela der esse Sputnik aqui para 120, 130 mil dólares, vocês podem ter certeza que as altcoins vão subir ligeiramente em dólar. Mas a BTC vai subir sozinha. A cotação das altcoins em BTC não vai se alterar muito. E o que vai rolar? A dominância vai ficar travada. E quando a BTC bater 120, 130, talvez até 140 mil dólares, aí vocês vão presenciar o que é uma verdadeira corrida maluca. Porque a melhor fase de performance para as altcoins é o final do ciclo. E o final do ciclo só vai rolar daqui a algumas semanas, depois que a BTC começar a namorar ali o patamar de 150, se aproximar de 160 mil dólares, que é onde está a upper da grade de valor justo. Vocês não precisam, quem estiver no Gemas Altcoin Alert, nem precisa se preocupar, porque basicamente nós faremos o desembarque juntos. Não será um desembarque estanque. Por isso que eu insisto com os senhoritos, a corrida maluca que vai multiplicar o patrimônio dos senhoritos por 30 vezes, 40 vezes, 50 vezes, nem começou, porque a dominância ainda está em patamares próximos do patamar que definiu o fundo do inverno cripto. O cume da dominância para o inverno cripto foi 61,53%. A dominância está em 57,95% ainda, próxima de 58%. A gente tem toda essa gordurada para queimar. Enquanto a dominância não buscar algo abaixo de 45%, 46%, não há que se falar em desembarque. Tem muita gente preocupada com o topo. Gente, a gente está muito longe do topo. Por isso que eu insisto, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as 40 melhores altcoins que vão performar, que facilmente vão entregar vezes 30, vezes 40, vezes 50 nesse ciclo. São as 40 melhores que vão performar nesse ciclo, subdivididas em 3 categorias por níveis de agressividade: um nível conservador, um nível moderado, um nível agressivo, que são as microcaps e small caps, e dentro de cada nível eu subdivido em nichos setoriais: AI, RWA, DeFi, DeFi, GameFi. Não ousem estar desembarcados. Na Seara Fática, executivos de grandes corporações criptográficas agora disputam assentos no novo Conselho Consultivo de Criptomoedas que o Donald Trump criou para ser um conselho estratégico dentro da Casa Branca. Executivos de Coinbase, Kraken e até da Ondo já doaram cada um $1 milhão para a posse do Donald Trump, e eles disputam assento nesse conselho consultivo, que vai ser um conselho estratégico dentro da Casa Branca. E o índice de sentimento, o índice do medo e da ganância, caiu para níveis de outubro, pré-eleição do Donald Trump, enquanto o Bitcoin testou um patamar abaixo de 92 mil dólares. Gente, vocês precisam entender que essa agulhada do índice do medo e da ganância, estava até aqui na RLUSD da Ripple, essa agulhada do índice do medo e da ganância para 43, a gente está quase voltando para o medo.
Gente, comprem o medo e vendam a ganância extrema. Esse retorno do índice do medo e da ganância para 43, com a BTC agora a 94.437, meus amigos, isso aqui é um presente a 9 dias da eleição, da posse do Donald Trump. Vocês têm ideia do que esse tapete regulamentar vai fazer em prol da criptografia? Vocês têm ideia que a família do presidente eleito possui um protocolo de finanças descentralizadas? Vocês têm ideia do que está prestes a acontecer? Eu acho que as pessoas não estão ligando o queijo ao ratinho. E uma reportagem muito interessante aqui na Bitcoin Magazine desconstrói todos os argumentos do economista Steve Hanke, que dá aula, é um professor catedrático da Universidade Johns Hopkins. Ele dá aula de economia, ele é um hater da BTC, para dizer o mínimo. Ele basicamente é um crítico da criação da reserva estratégica de Bitcoin em favor do Tesouro Norte-Americano, mas esse artigo desconstrói todos os argumentos desse professor universitário, desse Steve Hanke. O artigo basicamente diz que uma reserva estratégica de BTC não fortaleceria a economia norte-americana. Segundo ele reforçou a ideia de que uma reserva estratégica de ouro também não tem essa função. O Hanke acha que os Estados Unidos deveriam, inclusive, vender as suas reservas estratégicas de ouro. Ele disse que reserva estratégica de ouro e de BTC, não criaria empregos, não protegeria os Estados Unidos contra a inflação, nem contra a desvalorização do dólar. Mas esse artigo desconstrói toda essa teoria. Segundo ele, uma reserva estratégica de ouro e de BTC cria estabilidade. Basicamente, esse artigo diz que essa opinião não leva em consideração o fato de que, se o Bitcoin se transformar no ativo mais valioso do mundo e os Estados Unidos possuírem uma reserva estratégica de Bitcoin, a exemplo das reservas estratégicas do ouro, põe os Estados Unidos à frente de outras nações, não só como uma proteção e vantagem geopolítica, fora o fato de que a própria economia norte-americana poderia alavancar diante dessa reserva estratégica. Não é sobre o cara. Ele acha que, a exemplo de uma reserva estratégica do ouro, ele acha que esses recursos poderiam ser empregados na criação de empregos, enfim. Esse artigo desconstrói, dizendo que uma reserva estratégica em ativos valiosos como ouro e BTC coloca sim a economia num patamar forte e seguro, e que acaba ofertando segurança não só para a emissão de divisas fiduciárias, mas também para a própria alavancagem da economia. Basicamente, esse artigo dá conta de que esse economista estaria ainda vivendo no século XIX e que tornar essa ideia de vender, efetivar essa ideia de vender a reserva de ouro ou não criar uma reserva em BTC, que está se encaminhando para ser o ativo mais valioso do planeta, é estúpido e desconstrói. E esse artigo basicamente desconstrói todos os argumentos. Em última análise, o que está rolando nos bastidores é o seguinte: como o Donald Trump já disse que vai criar o Bitcoin Reserve Act, agora os críticos dessa política de se criar uma reserva estratégica de BTC começam a aflorar, começam a espraiar suas opiniões, mas a gente precisa encarar a realidade. O dólar não está tão forte como já foi. Manter Bitcoin em carteira em favor do Tesouro Americano criaria uma reserva de segurança, enquanto o mundo caminharia para um ambiente descentralizado. Isso já está acontecendo. Forças computacionais descentralizadas já impõem um tráfico de dados e riquezas que precisa mostrar
um nível de exposição por estados soberanos, até para poder controlar também o fluxo de riqueza em direção a essa nova realidade, que é a Web3. Se os Estados Unidos possuírem uma exposição ao principal ativo dessa nova realidade, que é o tráfico de dados e riquezas por vias descentralizadas, com certeza os Estados Unidos estariam na frente de outras nações. Enfim, agora começa também uma guerra acadêmico-ideológica em torno dessa criação da reserva estratégica de BTC. E na seara geopolítica, um ex-comandante militar da OTAN diz que o Trump está certo. A Groenlândia é sim vital para a segurança nacional dos Estados Unidos. Segundo ele, não há como proteger o Atlântico Norte sem a manutenção de uma base militar americana na Groenlândia. Segundo esse general, há outros fatores geopolíticos pesando no fato de que o americano deveria não comprar a Groenlândia, mas criar um acordo com os groenlandeses e os dinamarqueses, porque a Groenlândia pertence ao reino da Dinamarca, e estabelecer sim ali uma base militar permanente. Segundo esse analista, a Groenlândia é indispensável para a proteção do Atlântico Norte. E novos incêndios se espalham rapidamente por Los Angeles. Agora já são mais de 10 mil estruturas totalmente devastadas pelo fogo, entre residências, shoppings, lojas, enfim, mais de 10 mil estruturas completamente destruídas. As imagens são impressionantes. Para quem já visitou aquela região como eu, não dá para acreditar no que aconteceu. Aquela estrada que liga o pier de Santa Mônica até as encostas ali de Malibu, onde ficavam as mansões, porque a maioria foi devastada pelo fogo, ela basicamente virou uma terra arrasada, toda aquela costa ali de Malibu até o pier de Santa Mônica, mas agora os incêndios também avançam para a região de Hollywood. Enfim, vamos ver se eles conseguem controlar as chamas. E a Câmara Federal norte-americana aprovou um projeto de lei para sancionar qualquer tentativa de cooperação com o Tribunal Penal Internacional que expediu um mandado de prisão contra o Benjamin Netanyahu. Gente, isso aqui é a maior piada diplomática do mundo atualmente. Esse Tribunal Penal Internacional, com sede em Haia, um tribunal que foi instituído pelo Tratado de Roma, do qual o Brasil, inclusive, é signatário, é um tribunal completamente teatral. É um tribunal que não tem a sua jurisdição nem reconhecida pela China, nem pela Rússia, nem pelos Estados Unidos. Agora, expediu um mandado de prisão contra o Benjamin Netanyahu por crimes de guerra ali na operação na faixa de Gaza. E a Câmara Federal norte-americana aprovou uma lei que provavelmente vai passar no Senado, que no sentido de que qualquer parte estrangeira que investigue, prenda ou detenha cidadãos americanos ou seus aliados, está se referindo expressamente ao Benjamin Netanyahu, serão severamente punidos criminal e economicamente. Para vocês terem uma ideia, esse Tribunal Penal Internacional, com sede em Haia, já tentou investigar militares do Pentágono por supostos crimes de guerra no Afeganistão. E, pasmem, as autoridades americanas indiciaram os juízes desse tribunal por atentar contra a segurança nacional norte-americana e bloquearam as contas bancárias dos juízes desse tribunal. Aí o que esse tribunal fez? Eles mexeram com os americanos, eles foram lá e arquivaram a investigação contra o alto comando do Pentágono. Então, a história é o seguinte: quem pode mais, chora menos. Basicamente é isso que o tribunal disse quando ele arquiva. Foi para cima dos generais do Pentágono, tiveram as continhas bloqueadas, os filhos dos juízes foram convidados a se retirar de universidades americanas com escolta policial. E aí, uma semana depois, estava tudo arquivado e tudo voltou às mil maravilhas para a vida desses juízes. Então, pro mundo, ficou um recado bizarro.
Quem pode ir mais chora menos. No caso dos americanos, mexeu com o meu comando militar, eu vou lá e bloqueio a conta desses juízes e, inclusive, convido os seus filhinhos a saírem das universidades americanas com escolta policial. Aí arquivaram tudo, voltou ao que era antes. Agora eles expediram um mandado de prisão contra o Benjamin Netanyahu. Epa! Agora o americano foi lá e aprovou uma lei que com certeza vai passar no Senado de maioria republicana. E quem tentar dar cumprimento, quem der cumprimento a esse mandado de prisão contra o Netanyahu vai acabar indiciado pelas forças de segurança e de proteção da soberania nacional norte-americana, vai acabar sendo indiciado por atentar contra a soberania nacional norte-americana. Ou seja, a gente vê isso. E no Brasil, o Brasil que é signatário desse Tratado de Roma, que criou esse tribunal teatral piadista, o Brasil tentou deter e chegou a indiciar um soldado israeli que estava de férias na Bahia. O soldado teve que sair às pressas do Brasil e agora, com certeza, isso vai ficar mais, essa situação vai ficar mais recrudescida. Por quê? Porque a família do Netanyahu é muito próxima da família da Ivanka Trump, que é uma judia convertida. As duas famílias são muito próximas e é muito provável que os estados soberanos que tentem dar cumprimento a mandados de prisão contra soldados israelenses, como foi o caso do Brasil, ou contra o próprio Benjamin Netanyahu, passarão a ter sérios problemas. O Donald Trump só vai recrudescer ainda mais essa situação. Então o mundo vive uma situação completamente bizarra, que tem um tribunal penal internacional com sede em Haia, na Holanda, completamente teatral, que mexe com um, mas não mexe com outros. Enfim, o mundo está virado numa hecatombe nuclear. A BTC claramente encontrou aqui um platô de suporte poderosíssimo, testado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Na verdade 9, né? Porque no dia 30 de dezembro foram 2 agulhadas. Na verdade, no dia 30 e no dia 31 de dezembro. E agora isso aqui, diante desse engolfo no diário, é muito provável que dias de sol levarão a BTC para 130, talvez até 150 mil dólares. É mais arriscado estar desembarcado do mundo cripto neste exato momento do que estar embarcado. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Daqui a pouco eu volto com ADA, TRX, AVAX, Solana. E quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Até daqui a pouco. Grande abraço.